Olá, meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua família. Esse é o desejo do meu coração. Estamos aqui mais uma vez para dar seguimento a esse nosso projeto de meditação na palavra do Senhor. Eu espero bem que você esteja acompanhando, essa nossa jornada. E o interessante não é simplesmente lermos a palavra de Deus. E o nosso objetivo aqui é que você desenvolva o hábito de meditar. Ou seja, não é pegar os salmos e sair lendo como se você lê uma revista, um jornal, uma notícia. Não. Leia a palavra do Senhor considerando o valor que ela tem e considerando também o impacto que ela pode causar de transformação na sua vida. Então, faça como Jesus disse, que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, olhe para as Sagradas Escrituras, olhe para a palavra de Deus como um alimento para a sua alma, para a sua vida. Porque fazendo assim você irá fortalecer o seu espírito. Fazendo assim você irá abrir a sua mente espiritual. Você irá ter novas perspectivas de vida e cada vez mais estará se aproximando da vontade de Deus, tá bom? Então hoje o salmo é o salmo de número 19, que é mais um salmo de Davi. Davi, nesses primeiros salmos aqui, ele nos mostra as suas artes com as palavras. Davi era realmente um excelente poeta, ele sabia colocar bem as palavras e manifestar e expressar a sua admiração que ele tinha referente a Deus. E nesse Salmo 19, nós podemos dividir ele em 3 seções básicas. A primeira seção é acerca da admiração que Davi tinha de Deus quando ele olhava para a natureza, para a criação de Deus. Na segunda sessão nós vamos ver a admiração que Davi tinha acerca da lei do Senhor, ou seja, da palavra de Deus. Davi, quando olhava para a palavra de Deus, conseguia ver coisas extraordinárias e fantásticas. Na terceira sessão nós vamos ver uma oração que Davi faz, ou seja, diante dessa admiração que ele tinha com a natureza, com a palavra de Deus, no final desse salmo ele faz uma oração. Então, basicamente, são essas 3 sessões que nós vamos ver nesse salmo. Então, falando da primeira sessão, nós vamos ver algo aqui que é fantástico. Davi, ele sabia reconhecer Deus em tudo que estava à sua volta. Davi olhava para o sol, via Deus, olhava para o mar, via Deus, olhava para as estrelas, via Deus. Davi conseguia reconhecer a assinatura de Deus na natureza. Engraçado, hoje nós vemos os homens céticos, incrédulos, querendo desacreditar Deus com explicações, com teorias, com fantasias que eles próprios criam, mas não conseguem enxergar na natureza a assinatura de um Criador extremamente sábio, de um grande arquiteto, de um grande poderoso Deus atrás dessa maravilha que é a natureza. Você já parou para imaginar quão complexo é um simples caroço de feijão cair numa terra e germinar, e crescer, e reproduzir? Uma coisa parece tão simples. Você já parou para imaginar quão complexo é criar uma gota d'água? Já parou para imaginar quão complexo é um pássaro voar? Pois é. Imagina quando você olha para esses grandes astros, os planetas, as estrelas, o sol, a lua, e Davi conseguia admirar Deus em tudo isso. E ele transformava a sua admiração em louvor, em adoração. E nos primeiros versos, é tão lindo esse Salmo 19 que ele fala assim, olha, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Davi, ele nos ensina acerca de como nós devemos olhar para as obras que Deus criou. Temos que olhar realmente com um olhar de adorador, com um olhar de admirador, porque quanto mais nós adoramos, quanto mais nós admiramos aquilo que Deus faz, mais sensíveis estamos ao seu espírito, à sua presença. Davi nos mostra justamente isso quando ele olhava para a natureza, alguém que sabia reconhecer a assinatura de Deus. Então, tudo aquilo que envolve você, tudo aquilo que está à sua volta, Deus está presente, Deus está ali manifestando o seu poder. Na segunda sessão, nós vamos ver que é uma consequência. Quem aprende a reconhecer Deus, as obras de Deus, naquilo que Deus faz, consequentemente também aprende a reconhecer Deus na sua palavra. Mas só reconhece
Deus na sua palavra é quem se aproxima da palavra. Se você não tem hábito de ler, de se aproximar da palavra, muito pouco você vai reconhecer Deus nela. Agora, quanto mais você se aproxima, quanto mais intimidade você vai tendo com a palavra, mais sensível você vai estar sendo e se tornando com as maravilhas de Deus e vai aprender a reconhecê-la cada vez mais. Tanto que Davi, aqui em poucos versos, ele coloca tanta qualidade que ele via na palavra do Senhor, é por isso que ele não abria mão de hipótese nenhuma da lei do Senhor. E é interessante, já parou para poder pensar nisso, que Davi ele era rei de várias tribos e o seu império estava crescendo, mas mesmo assim ele tinha tempo, ele tirava um tempo para meditar na lei do Senhor. E hoje o que temos feito é totalmente o contrário. Hoje nós temos substituído o tempo que era para Deus com coisas que são vios, coisas que são passageiras, sem valor. Não me refiro a pecados de uma forma direta, mas temos substituído o tempo da leitura, temos substituído o tempo com Deus por coisas de entretenimento comum. É um telefone, uma televisão, e tudo isso sutilmente é uma estratégia de Satanás para nos afastar de Deus. Se o diabo não te fez pecar, você pode ter certeza, ele vai tentar te fazer se afastar de Deus. Porque por mais que você não fez o pecado, vamos assim dizer, aquela transgressão de uma maneira explícita, mas se o diabo conseguiu te afastar da oração, da meditação, o diabo está no lucro. Então, queridos, vamos ser espertos, vamos estar atentos, é como Paulo falou, olha, deixando o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia. Mas o embaraço, ele sempre antevém ao pecado. Então, o que o diabo faz? Tentar fazer o crente se afastar de Deus, se afastar da sua palavra, se afastar da oração, da meditação. E Davi, ele amava a palavra de Deus. E quando ele se dedicava à palavra, ele conseguia ver na palavra coisas maravilhosas, como por exemplo, que no verso 7 em diante, Davi, ele coloca a palavra como sendo tão magnífica, ele começa a falar as qualidades que ele via na palavra de Deus. Ele fala assim, ó, no verso 7, a lei do Senhor é perfeita. Olha só, ele via a perfeição da palavra de Deus. Ele fala aqui ainda, olha, a lei ela restaura a alma, ou seja, o poder restaurador da palavra. Ele diz o seguinte, olha, ela dá sabedoria aos simples. Fala, olha, o testemunho do Senhor ele é fiel, ou seja, ele via perfeição, ele via poder restaurador da palavra, via a fidelidade de Deus na sua palavra, via o poder capacitador de Deus na palavra, ele via o caráter justo de Deus na palavra, ele via o poder de alegrar o coração, está lá no verso 8, quando diz o seguinte, que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Ele via a pureza da palavra, ele via o poder discernidor da palavra, ou seja, tantas coisas que Davi ele via na palavra de Deus, mas isso mostra o quê? Mostra intimidade com a palavra. Então entenda bem uma coisa, meu querido, se Davi, sendo um grande rei, um grande guerreiro, ele não se apartava da palavra, imagina eu e você, somos pobres mortais, como nós queremos viver e vencer nesse mundo se nós não nos apegarmos à palavra de Deus. Amados, entenda bem uma coisa, a nossa visão, ela só vai alcançar aquilo que nós colocamos diante dela. Entenda bem isso. Se você, diante da sua visão, só colocar coisas de entretenimento, coisas fúteis, a sua mente, a sua perspectiva vai estar limitada àquilo que você tem se alimentado. Agora, se você, como Davi, se alimenta, coloca na sua visão aquilo que é a palavra de Deus, as coisas que são obras de Deus, a sua mente vai ser alargada, a sua visão vai ser expandida, sua mente vai ser fortalecida, porque você está alimentando ela da maneira correta. E no final do Salmo, nós vamos ver aqui Davi fazendo uma oração. E é uma oração que é interessante. Ele começa aqui a partir do verso 12, ele faz uma pergunta, que é o seguinte, quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Davi, ele faz aqui uma oração que é um reconhecimento, que é uma consequência de quem reconhece a perfeição da palavra de Deus. Porque ele olha para si e ele vê que o homem em si, o homem sozinho, ele não tem condições de se auto-julgar. Por quê? Porque as nossas métricas, elas são falíveis. E Davi reconhece isso quando ele fala o seguinte, olha, quem há
que possa discernir as suas próprias faltas, ou seja, ele reconhece a nossa incapacidade de auto-julgarmos a nós mesmos, ou seja, de nós sermos nosso próprio juiz. E aí é onde, depois de ter exaltado a palavra de Deus, é como se ele reconhecesse que só a palavra é capaz de fazer isso, porque a nossa visão ela é limitada. É limitada baseada naquilo que fomos formados, naquilo que fomos moldados, naquilo que nós aprendemos. Agora, quando eu olho para a palavra, eu vou ver que a palavra ela tem métricas diferentes. É por isso que Davi ele fala, quem é que pode discernir a si próprio? Aí ele pega e reconhece, aí ele diz, absolve-me das coisas que em mim são ocultas. Ou seja, ele reconhece que dentro dele poderia haver coisas que nem ele mesmo percebia, que nem ele mesmo tinha conhecimento. E aquilo que Paulo lá na frente vai dizer, se não me engano é a Timóteo, que a palavra de Deus ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. E Davi ele reconhece justamente isso. Ou seja, só a palavra de Deus tem poder para julgar o coração do homem. É por isso, queridos, que temos que nos apegar à palavra. Porque entenda bem uma coisa, olha, quando eu sou o meu próprio juiz, quando as minhas opiniões elas são as que prevalecem diante de mim, eu sou falível. Porque as minhas opiniões elas são formadas baseadas naquilo que eu absorvo da sociedade, que eu absorvo de A ou de B. Agora, quando eu me coloco à disposição da palavra, quando eu me coloco na balança da palavra, é a palavra que me julga. E quantas vezes nós queremos ser o dono da razão, aí vem Jesus dizendo assim, não, você não pode dar olho por olho, não, você não pode perdoar uma vez, só duas vezes, não, é 70 vezes 7. A palavra nos coloca à prova, e Davi, ele reconhece justamente isso nessa oração. Primeiro, reconhece a sua incapacidade de se auto-julgar, ou seja, a necessidade de que Deus o analise. E o interessante é o seguinte, que no verso 13, Davi aqui ele tem outro reconhecimento. Ele fala o seguinte, olha, também da soberba guarda o teu servo, para que ela não me domine. Davi nessa oração aqui, depois de ter analisado a palavra, ele reconhece, olha, existe um grande inimigo, um grande e perigoso inimigo. E que inimigo é esse? É o inimigo chamado eu. Você já percebeu que nós somos nossos maiores inimigos? E Davi, ele reconhece aqui, ou seja, quando ele fala da soberba, ou seja, do orgulho, da vaidade, que todos nós às vezes somos tentados a cair. E isso nós vamos ver dentro da igreja. Às vezes pessoas se ensoberbecem, né? Se envaidecem por se julgar serem santas demais, ou por serem boas demais. E Davi, reconhecendo tudo isso, ele fala, olha, livra-me da soberba, guarda-me da soberba, para que ela não me domine. Meu querido, o nosso eu ele é muito perigoso. Perigoso demais, então tome cuidado com a vaidade, tome cuidado com a soberba, tome cuidado com o seu eu, porque o seu eu, o nosso eu, o meu eu é muito perigoso. Então temos que colocá-lo sempre diante de Deus. E nós vamos ver no final da oração de Davi, ou seja, o seu desejo de ser aprovado por Deus. Quando ele fala assim, olha, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. E essa aprovação que Davi queria de Deus, ele pedia de Deus, ela é tanto exterior como interior. Ou seja, quando ele fala assim, olha, o exterior, no caso, quando ele se refere ou seja, as palavras dos meus lábios, mas não só as palavras, mas sim o meditar do meu coração. Ou seja, isso aí eu acho tão lindo, porque Davi, ele sabia que o seu coração, o seu interior também era julgado por Deus, era analisado por Deus, não só as suas palavras. Às vezes nós pensamos que a maldade está apenas quando falamos mal de alguém, mas esquecemos que aquilo que Jesus Cristo falou, que se no nosso coração nós desejarmos, se no nosso coração nós maltratarmos nosso irmão, se no nosso coração, ou seja, tudo começa aqui dentro. E Davi, ele reconhece isso. E o desejo dele era que não apenas as palavras, mas as palavras, ou seja, o exterior, o externar da sua vida e o interior que fosse aprovado por Deus. Amados, não sei se você consegue perceber a sequência desse salmo. Ou seja, a primeira seção é o reconhecer das obras de Deus, da grandeza de Deus na natureza.
Segunda sessão é você reconhecer a grandeza de Deus através da própria palavra de Deus. E quando nós reconhecemos isso, automaticamente nós nos sentimos pequenos, sentimos-nos devedores, como Davi fala que, Senhor, sabe, olha, se há, sabe, algo dentro de mim que eu não conheço, que estão ocultas, absolve-me. Ou seja, Davi, depois de admirar Deus, ele olha para si e vê, olha, quem sou eu diante desse Deus? E que Deus me analise, que Deus me limpe, que Deus me julgue. Aí ele vai pedir, Senhor, me livre da soberba, me livre do meu eu. E ele vai pedir que ele, o desejo dele era que ele fosse aprovado por Deus, tanto no seu exterior, ou seja, nas suas palavras, como também no seu interior, no meditar do seu coração. Amém? Então, esse é o Salmo de hoje, Salmo 19. Mas que você medite, que você mastigue, que você, sabe, se alimente da palavra. E não perca esse hábito. Lute contra a procrastinação, lute contra os entretenimentos, lute contra tudo aquilo que te afasta da palavra de Deus. Porque quanto mais nós nos afastamos, mais fraco vamos ficando e mais perto do pecado ficaremos. Agora, o contrário, também quanto mais nos aproximamos de Deus, mais somos fortalecidos, mais nossa fé é fortificada e mais de Deus nós vamos absorvendo. Consequentemente, mais nós vamos vencendo. Amém? Então, que você guarde essa palavra de Deus no seu coração e aprenda o conselho de Jesus, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, e nos vemos no próximo, se Deus assim permitir. Fique na paz.